Quando a gente vê a glória de Deus, a gente quer conquistar a terra, mas a gente conquista a terra com outro propósito. A gente conquista a terra para o Senhor e para a glória dele. A palavra do Senhor vai dizer assim, livro de Juízes, capítulo 2: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. E abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. E o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel, e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. E sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. E assim eles ficaram numa situação muito difícil. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, e continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. E os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. E ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam, e teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: essa nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. E assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Quando a gente estuda o livro de Juízes, essa é quase uma introdução da história toda do livro de Juízes, nós descobrimos que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve de enfrentar naqueles dias foi de não conseguir comunicar a paixão espiritual à nova geração que se formou após a conquista da terra. A geração que tinha visto os milagres de Deus morreu, e a nova geração se perdeu. E é interessante que a tragédia aconteceu com várias gerações que se seguiram aos grandes movimentos de avivamento ao longo da história. Então, se a gente estuda os avivamentos da história, a gente vai perceber que houve grandes momentos de manifestações da graça de Deus, de conversão, de espiritualidade, de templos cheios, de construção até de igrejas maravilhosas, porque o povo de Deus constrói templos maravilhosos quando o coração está na obra de Deus, e ele tem prazer de fazer isso, tá? Mas a próxima geração se afastou. E a gente encontra isso na história do avivamento americano, primeiro e segundo avivamento americano, do avivamento inglês, do avivamento galês e assim por diante.
E essa também é uma tragédia que está acontecendo hoje. Então, eu disse para vocês à tarde que a gente tem um encontro com os líderes das maiores igrejas do mundo, uma vez por ano, e um desses líderes é o atual pastor da igreja que era do Paul Yang Cho, não é? Então, uma grande luta dele era dizer o seguinte: nós estamos perdendo os nossos jovens. A maior igreja do mundo em tempos passados está tendo problemas para alcançar os seus jovens. A gente está vendo isso então acontecer na Coreia, de modo geral, porque as grandes igrejas da Coreia estão vivendo isso. Ouvimos dos pastores das igrejas, maiores igrejas presbiterianas, a mesma coisa. A igreja batista na Coreia também a mesma coisa. Se a gente vai para a Europa, bom, não preciso falar muito, graças a Deus, hoje tem um sopro de avivamento outra vez na Europa, que está pairando em algumas localidades, mas a juventude da Europa foi embora. Eu me lembro de estar num culto numa igreja batista na Inglaterra, e aquela igreja tinha 12 pessoas naquela igreja, uma igreja todos anciãos, e a igreja estava em estado de graça, porque tinha uma criança no culto, e todo o culto parou para o pastor contar a história só para aquela criança, porque era um fato inusitado, não tinham mais crianças na igreja. Hoje, se a gente começa a olhar aquilo que está se escrevendo a respeito desse assunto nos Estados Unidos, a gente vai encontrar uma queda da juventude americana também nas igrejas. E a grande pergunta é por quê? E agora eu vou fazer um parênteses, né? Me preocupa porque hoje nas grandes capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, esse é um problema real, que a juventude tem se afastado dos cultos e dos templos. Então não é alguma coisa que pode acontecer, tem acontecido em alguns lugares já no Brasil. Então o meu objetivo é olhar para esse texto e tentar compreender as lições que a gente pode tirar dele, para ajudar a comunicar a paixão espiritual à nova geração, aos jovens do nosso tempo. Por que que eles perderam a geração seguinte? A primeira razão que eu aprendo aqui nesse texto é que eles perderam a geração seguinte porque o foco deles era conquistar a terra. E pelo fato de terem o foco em conquistar a terra, eles perderam os filhos, porque os filhos não conheceram, é isso que está na Bíblia, o poder de Deus. Verso 10 diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor, e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. A primeira lição que podemos aprender aqui tem a ver com o quem eles eram e o que eles se tornaram. No deserto, eles eram o povo nômade, sem propriedades, que para viver dependiam exclusivamente da bênção de Deus. Todo dia tinha que cair o maná, senão eles iam morrer de fome. Quando não tinham fontes, tinha que brotar a água da rocha. Isso eram atos milagrosos de Deus. E a esperança deles era chegar à terra prometida, a terra que Deus preparou, que mana leite e mel. E a comunidade de Deus era a única referência. E a única herança que eles podiam passar de um para o outro era o Senhor. Mas eles entraram na terra prometida. E agora eles tinham terras, cidades, instrumentos agrícolas, tecnologia conquistada, porque não foi desenvolvida por eles. E eles eram os donos da terra, os senhores do seu mundo. E a fé era agora um acessório e não o centro. Presta atenção nisso. A fé passou a ser um acessório e não o centro da vida.
E a família deixara de ser o que ela era no deserto, o referencial da fé. Porque todos os dias pela manhã, quando a gente lê os relatos da saída do povo de Israel em direção à terra prometida, todos os dias pela manhã, o pai de cada família se colocava à porta da tenda, onde moravam, e atrás do pai estava a mulher e os seus filhos para ver Moisés passar. E esse era o grande evento, porque quando Moisés entrava na tenda do encontro, Shekinah, a glória de Deus descia naquele lugar, e todo mundo queria ver Deus descer naquele lugar. E a família estava lá, e esse era o grande referencial. Agora, a família tinha mudado de função, ela era a base militar, de defesa das terras e o centro da economia da nação. E aí, qual era a missão? A missão era conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. E enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado conservavam parte da geração. Mas essas eram histórias dos seus pais e avós, e não eram as histórias da nova geração. E as histórias da nova geração eram outras. E para a maioria delas, Deus não fazia parte dessas histórias. Porque a história da nova geração era conquistar, manter e produzir. Assim, o texto nos informa que eles conquistaram a terra, mas perderam seus filhos. E quando eu olho para a história, fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que vivemos hoje. Quando eu penso, por exemplo, na família, o alvo da família cristã brasileira, em grandes partes do mundo, mudou. E aí qual é o foco da família? Conquistar, manter e produzir. Então o que a gente faz? A gente está preocupado em proporcionar para o nosso filho a melhor escola. Eu não estou dizendo que é ruim ter a melhor escola, mas esse é o alvo. A melhor oportunidade para enfrentar um mundo competitivo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que preparar os nossos filhos para o mundo competitivo, mas essa é a missão. E a gente está todo o tempo pensando em como capacitar os nossos filhos a conquistar, manter e produzir. Eu não sei se isso acontece na sua igreja, mas, por exemplo, nossa igreja tem um trabalho muito forte com jovens e adolescentes. Talvez a espinha dorsal do grande movimento que a igreja tem de crescimento está nessa força. 70% dos jovens e adolescentes que fazem parte da nossa igreja são primeira geração de crentes. E isso é um movimento tremendo, porque eles estão evangelizando seus pais. Mas sabe o que me irrita? É que quando, por exemplo, esse jovem está empolgado, e ele faz alguma coisa errada, e o pai tem que dar algum tipo de castigo, sabe o que o pai faz? Pai crente. Você está proibido de ir na reunião da igreja. Por quê? Porque o foco é conquistar, manter e produzir. Mas para mim o pior de tudo é que nesse processo todo, muitos dos nossos filhos nunca experimentaram o poder de Deus nas suas vidas. E muitos de nós, como líderes da igreja, intencionalmente não trabalhamos para ajudar esses meninos e meninas, esses jovens, esses universitários a experimentarem o poder de Deus nas suas vidas. Porque quando eles experimentarem o poder de Deus, a experiência é deles e não mais dos seus pais. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu acho que isso é importante lembrar. Educar filhos é sempre um desafio. E a gente erra muito, né? Tem muitos pais aqui, e a gente erra muito, mesmo não querendo.
Mas uma das grandes preocupações que sempre carregamos no coração, eu e Cleusa, era não errar na missão de colocar o foco certo na vida dos nossos filhos, especialmente com relação a Deus. E nossos filhos cresceram na igreja, eles cresceram, já era pastor, então eles cresceram na igreja, dormiram no banco da igreja. Então tudo que você pode imaginar em termos de igreja, escola dominical, estudo bíblico, história, eles viveram. Mas quando meu filho estava entrando na adolescência, faltava alguma coisa. E aí um dia a gente teve uma conversa na garagem do apartamento. Nós chegamos de carro e aí minha esposa subiu com a minha filha e eu falei: Michel, eu quero ter uma conversa com você. E eu disse para o Michel: eu quero te contar algumas coisas que aconteceram na minha vida, que são mais do que saber versículo de cor, são mais do que você participar de um culto, são experiências com o Deus vivo. E aí eu comecei a contar uma série de histórias, de manifestações de Deus, de resposta de Deus, de intervenção de Deus, de palavra de Deus, de milagres de Deus na minha vida. E aí eu disse para ele o seguinte: a Bíblia tem um segredo. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E eu disse para ele: eu gostaria que um dia você pudesse contar as suas experiências com Deus, mas isso não vai acontecer se você não tiver a meta de buscar Deus, porque Deus quer te dar esse poder acontecendo na sua vida. Bom, a gente não imagina o impacto que essas palavras vão ter, e palavras nossas como pai podem ter na vida dos nossos filhos. E a partir daquele dia o meu filho transformou a garagem no lugar de oração dele. É significativo isso. Por que a garagem? Esse era o lugar de oração dele, e ele ia lá buscar a Deus, e às vezes ele passava uma madrugada inteira orando e buscando a Deus, e ele aí começou a viver na garagem as experiências com o poder de Deus. E aí não era mais necessário ele ter as experiências do pai dele, porque ele estava vivendo as experiências dele com Deus. Quando a gente vê a glória de Deus, a gente quer conquistar a terra, mas a gente conquista a terra com outro propósito. A gente conquista a terra para o Senhor e para a glória dele. E eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa trabalhar como líderes nos dias de hoje. E uma delas eu vou chamar de intencionalidade. Nós não vamos conquistar a nova geração se intencionalmente a gente não trabalhar com a nossa juventude, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, para que eles experimentem o poder de Deus nas suas vidas. Na nossa estrutura de educação cristã, nós mudamos a nossa estrutura. Crianças de 10 anos não fazem mais parte do departamento infantil. A partir de 10 anos eles são pré-adolescentes. A gente trabalha com discipulado. Nós trabalhamos em treinamento de liderança. Nós os ensinamos a orar e buscar a bênção de Deus para ganhar os seus amigos para Jesus. Nós pedimos que eles desfrutem do poder de Deus para pregar o Evangelho com ousadia. E aí começa a acontecer coisa tremenda. Eles começam a falar de Jesus na escola e eles têm uma ousadia linda, linda, linda. E eles dizem assim: eu vou orar por você, para o amigo dele, e diz assim: e Jesus vai responder essa oração. E Deus responde. E aí eles voltam dizendo: sabe, está aqui o meu amigo hoje, porque essa semana Jesus fez isso na vida dele. E ele foi o pregador, ele foi o orientador. Nós pegamos os meninos de 13, 14 anos e começamos a desafiá-los a experimentar o poder de Deus na pregação. Nós somos de líderes que preguem a palavra. E aí, queridos, é uma coisa linda. A gente tem a cada 2 meses um culto chamado Segredo, tá? E nesse culto segredo, toda a programação é deles. E o pregador é um desses meninos, 14, 15 anos, 13 às vezes. 2.000 adolescentes que eles vão catar na rua. Não me pergunte como. 2.000 adolescentes nesses cultos. Vem os pais, vem os avós, vem todo mundo também, né? Mas 2.000 adolescentes.
E eles pregam a palavra. Gente, que coisa linda é você ver a autoridade deles pregando a palavra, fazendo apelo, descendo do púlpito, botando a mão na cabeça do povo e orando, gente. Não adianta você ter programas maravilhosos, shows sensacionais, porque o mundo faz melhor. Eles precisam conhecer o Deus Todo-Poderoso na vida deles. E na medida que conhecerem o poder de Deus nas suas vidas, ninguém tira o que Deus plantou no coração deles. Segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto é que aquele povo construiu uma economia forte, mas eles perderam os seus valores. É interessante porque quando o foco deixa de ser a fé, e a Bíblia ensina que quando a gente coloca a fé em primeiro lugar, Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quando a gente muda, tá? E a fé não é mais o foco, e a terra passa a ser a primeira coisa, nós começamos a flexibilizar os nossos valores. Por isso, aquele povo não conseguiu passar para a nova geração a paixão, porque não tinha valores. Eles foram capazes de construir uma economia forte, mas sem levar em conta as ordens de Deus. Ou melhor, os valores que o Senhor havia lhes dado foram flexibilizados. É interessante porque o texto vai dizer para a gente, no capítulo 2, tá? Versículo 2, a palavra é: mas vocês não fizeram o que eu disse, em vez disso, vejam o que fizeram. E aí a gente pergunta: mas o que eles fizeram? Tá? E aí diz aqui no capítulo 1, versículo 26, ou melhor, 28, quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. Havia uma ordem do Senhor, a ordem era que eles tinham que expulsar todo mundo da terra. Essa era a ordem do Senhor, e esse era o valor, a palavra de Deus era essa: vocês vão lá agora e vão ser radicais, vão ter que expulsar todo mundo da terra. Mas ao invés de expulsar os antigos moradores, o que eles fizeram? Eles fizeram acordos de paz, onde aqueles trabalhadores se tornariam agora, trabalhariam para eles, porque eles eram os donos da terra, e parte da produção dessas pessoas seria entregue para as famílias dos israelitas. O que eles estavam ensinando para os seus filhos? Que a grana vale mais do que a palavra. Está entendendo? Olha, Deus mandou expulsar. Se eu expulso todo mundo, eu tenho que lavrar essa terra. Agora, se eu deixo esses caras aqui, eu sou o dono da terra, eles são meieiros. Eles produzem, metade vem para mim. E eu não fico sem fazer nada, eu estou aqui só olhando. Economicamente, a palavra de Deus é uma furada. É isso que eles estão dizendo. Mas o Senhor disse para eles: não é isso que eu quero. Porque se vocês flexibilizarem os valores, os princípios, no decorrer do tempo, vocês vão colher o fruto da infidelidade. O que eles estavam ensinando para a vida secular vale mais do que Deus. Eles pensavam que a maneira de administrar os recursos que eles tinham o jeito que eles tinham achado era muito melhor do que Deus tinha proposto, e que era muito mais barato e mais rendoso manter esse jeitão de vida. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a flexibilizar outros valores. Se a minha fé não determina a maneira como falo com as pessoas, como trato as questões preponderantes da vida, como tomo decisões políticas, econômicas, sociais, comunitárias, então só sobrou o rito, e a fé foi embora.
e a nova geração vai se perder. Qual é a lição que a gente tem aqui? Como família, eu diria assim, qual é o nosso foco? O que a gente tem que ensinar para os pais com relação aos filhos? Qual é o maior valor? Mas talvez eu não consiga trabalhar tudo isso dentro das famílias. E se eu tiver 70%, como está acontecendo hoje na nossa igreja, 70% dos jovens e adolescentes como primeira geração de crentes, eles não vão conseguir fazer isso nas suas casas, porque a casa tem uma cultura. Mas eu tenho que ajudá-los a entender o valor dos princípios de Deus na vida deles. Porque eles experimentaram o poder de Deus, eles serão a contracultura na casa deles. Eles serão a contracultura na universidade deles. Eles serão a contracultura porque o trabalho deles não é mais para conquistar, manter e produzir, mas é para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus. E quando isso começa a mudar, não apenas a paixão está sobre a nova geração, mas a gente cria uma revolução no meio do povo de Deus. Eu queria contar para você o que está acontecendo nas Filipinas. Eu tenho um amigo que é pastor nas Filipinas há mais de 30 anos, e ele está em Manila, e Deus deu um sentimento, uma visão de trabalho para ele. E essa visão era a seguinte: olha, Manila é uma cidade universitária, vem gente das mais de 1000 ilhas das Filipinas para estudar nas universidades aqui. E esse povo tem que ficar 4, 5, 6 anos estudando aqui, para depois poderem voltar para as suas universidades. Então, esse é o momento da gente ganhar para Jesus, treinar essa gente, para que eles experimentem as ilhas. Eles estão aqui porque Deus tem um plano para a vida deles. E eles começaram um trabalho focado na juventude. Bom, um dos grandes problemas que a gente tem que entender, como é que a gente chega lá? A gente tem meninas, não tem dinheiro, e a igreja disse assim: nossa missão é abrigar esse povo. E nós vamos hospedar esse povo, nós vamos discipular esse povo, nós vamos alimentar esse povo, nós vamos treinar esse povo. Eu quero dizer para você o que aconteceu depois de 25 anos de ministério. 1000 igrejas foram formadas nas ilhas das Filipinas, sem um tostão do caixa de igreja nenhuma, porque missionários que se autossustentam, que vieram das universidades de Manila, que passaram por aquela igreja, cheios da paixão de Deus, voltaram como ministros de Deus, plantadores de igrejas naqueles lugares. A gente tem que mudar a visão. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para construir um nome. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano para a nossa vida. E essa é a mensagem da igreja. É claro que eu vou ajudar você a estudar. Eu quero que você estude muito, que até ganhe dinheiro, mas que o teu propósito seja outro, e a tua missão seja outra. A gente está vivendo num mundo que está dizendo que esses valores não valem nada mais. E o pior é que a própria igreja se acomodou e não ensina mais essas coisas. São pouquíssimas as igrejas no Brasil que têm trabalhos com universitários. O que eu quero dizer com trabalho? Que sinceramente, olha, intencionalmente, eu estou trabalhando com essa gente que está na universidade, porque a gente não está enxergando o potencial de Deus. Cada vez que a gente tem uma ameaça, a gente tem também uma grande oportunidade que Deus abriu diante de nós. Mas a gente tem que mudar a visão. A nossa visão hoje de ministério de juventude é programática, performática. É qual é o cantor. Queridos, não adianta, cantor nenhum vai mudar a vida de ninguém. Pregador nenhum vai mudar a vida de ninguém. São as experiências no poder de Deus que fazem diferença. Eu me lembro de uma jovem que tinha uma série de dúvidas, me perdoe citar aqui, logo no começo da Cristolândia. Eu falei para ela assim: tá bom, menina, eu vou te fazer o seguinte, topa fazer um negócio? Topa. Topa, pastor. Então eu vou te mandar para Cristolândia, lá de São Paulo. Ela olhou para mim: sério? Vai ficar 1 mês lá. Dose de leão. Liguei para o líder da Cristolândia e falei o seguinte: eu quero que todo endemoniado que tem aí, você jogue na mão dessa menina. Primeira semana ela me ligou: pastor,
pelo amor de Deus, quero vir embora. Eu falei, minha filha, você não quer ver o poder de Deus? Veja lá o que o diabo está fazendo, o que Jesus faz. Mas aquela menina voltou. E faz 20 anos que ela é missionária. Trabalhou 10 anos na Turquia e agora está há mais 10 anos na Alemanha, trabalhando com turcos na Alemanha. Esse foi o divisor de águas na vida dela. Por quê? Porque intencionalmente a gente estava dizendo, olha, existe algo tremendo de Deus acontecendo. E o nosso negócio agora é depender dessa graça de Deus e ajudar você a mudar o foco. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro na vida, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E sabe, quando a gente muda esse foco, essa meninada é tremenda, é maravilhosa. Às vezes a gente tem que até baixar o fogo um pouquinho, mas eu prefiro um cara bem torradinho do que um geladeira. Por quê? Porque a maturidade vai vir um dia e vai chegar no equilíbrio. Entende o que eu estou falando? Sabe? É a realidade de Deus, e a gente tem que ajudar essa gente, não a contabilizar os negócios apenas, mas a trabalhar isso. E quando a gente trabalha valores, a gente não pode ter medo de ser firme com aquilo que a palavra de Deus ensina sobre os valores de hoje. Moçada, o negócio é o seguinte, balada não é de Deus não, e a gente tem que falar a verdade. E chegar para os pais boca mole desse mundo aqui, que leva os meninos e as meninas crentes, né, na balada e vai buscar depois às 6 horas da manhã. Eu tenho vontade de jogar esses pais pela janela. Um dia eu levei uma menina lá para falar o que era uma festa rave. Eu falei assim, ô pai, está ouvindo aqui o que essa menina está falando? Você é o bobão que leva ela lá, entrega para o diabo e vai buscar depois. Mas quem é que fala isso? A gente tem medo de falar. Ah, tadinho, como é que é? Olha só, a pressão do mundo. Que nada, gente. A gente tem que falar claro, a verdade de Deus, os valores de Deus. Na área da sexualidade, do namoro, da grana. O valor que não tem pegada, que não tem sentido, que não tem expressão, não é valor, é moeda de troca. Última coisa que eu queria falar com você. Melhor, penúltima. O conquistador foi conquistado. Olha que coisa. E então o povo de Israel pecou contra o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. E eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados que havia tirado do Egito. E começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. Baal é senhor da terra. E Astarote era a deusa da fertilidade, da sexualidade. A terceira lição é que não existe neutralidade nesta batalha espiritual. Ou nós conquistamos a nossa cultura, ou seremos conquistados por ela. Não tem neutralidade. Não dá para ser politicamente correto. Ou nós conquistamos a fé do povo conquistado. Eles ganharam a batalha pelas terras, pela grana, mas perderam a guerra da fé. E o pior, e aí a gente vai ver várias vezes, o Senhor ficou muito irado com eles, o Senhor ficou muito irado, influenciar o mundo que está à nossa volta, e passamos a ser influenciados por ele. A nossa teologia passa a ser instrumento de conformação com os valores do mundo. Queridos, estudem a história da teologia. Se a gente começa a estudar a história da teologia, a gente vai ver que quando a teologia não virava conformadora com o status quo. É incrível se você ler os primeiros livros de missiologia. Quem já fez um estudo da missiologia vai saber que os primeiros livros de missiologia, o alvo não era ganhar o mundo, ou a gente ganha de tal maneira que os valores fiquem impregnados na cultura, ou nós vamos perder.
Por isso nós não podemos ter medo de ser radicais nos valores de Deus. E eu quero dizer para você, o jovem não tem medo de valores firmes, se ele conhece o poder de Deus. Se você ler, por exemplo, a história da igreja emergente nos Estados Unidos, você vai ver que a igreja emergente começou com uma grande flexibilização de tudo, até do culto. E de repente eles têm que voltar atrás, os próprios líderes da chamada igreja emergente têm que voltar atrás e dizer assim, sabe de uma coisa? Está faltando espiritualidade na nossa vida. Eu gosto da frase de Martin Luther King, né? Chega um repórter para ele e diz assim, Dr. Martin Luther King, o senhor não acha que o senhor é radical? E ele responde assim, o importante não é se sou ou não sou radical, ou se somos ou não somos radicais. O importante é saber no que somos radicais. E eu acho interessante isso, porque se a gente leva um evangelho que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a vida, que não tem compromisso com a ética, sino que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a transformação, os nossos jovens vão dizer, para que eu estou perdendo meu tempo nessa igreja? E sem querer a gente vai servindo a outros senhores, ou os senhores da terra, ou os donos da nossa sexualidade. E aí nós vamos ver no meio da nossa igreja a mesma realidade que vemos todos os dias no mundo. Divórcios, adultérios, drogadição, espancamentos, abusos de todas as ordens, negócios fraudulentos, desfalques. Por quê? Como é que a gente pode passar então essa paixão espiritual para uma nova geração, quando o que a nova geração vê é pura hipocrisia? Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que contava a história de uma comunidade rural americana, e numa igreja batista. Eu achei interessante, porque o filme começava com a bandeja da ceia. E a bandeja da ceia estava passando nos bancos da igreja. E aí você podia ver os diáconos da igreja, passando. E de repente tinha o coro cantando no momento da entrega da ceia. E você podia ver os personagens do filme no coro. Aí você via os líderes da igreja. Aí saía dessa cena e esse filme é a história de uma viúva, não é? O marido morre no começo do filme, ela é dona de uma terra da igreja que eram líderes da cidade. E um era um grande negociante, então queria aproveitar a oportunidade daquela viúva, uma cidade sulista. E o negro disse para ela, a senhora não sabe lidar com a terra, mas eu... E aí, meus irmãos, é isso que os jovens estão vendo nas nossas igrejas hoje. E eles têm um poder crítico tremendo. E eles estão dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Porque valor não tem sentido. E não tem ninguém ajudando-os a ter maturidade. E aí vem a voz do diabo depois para dizer, está vendo? A ideologia A ou B é melhor. Porque qual é a diferença entre isso aqui e aquilo? Nós vamos passar para essa nova geração paixão quando a busca for intensificada, quando a oração deixar de ser um evento para ser uma manifestação do poder da graça, quando a nossa ação evangelística for mais do que discurso, mas uma manifestação de amor e vida, quando o maior valor for o Senhor. Que eles têm coisas tão lindas que esses jovens sabem fazer. Quando a gente desperta espiritualmente, dá sentido de missão, esse povo é maravilhoso, é tremendo. Teve uma favela próximo da nossa igreja, que 4 barracos da favela pegaram fogo. Graças a Deus que foram só 4 barracos. E aí vários fins de semana, eles começaram a trabalhar com balé com as meninas.
Começaram a fazer rodas de conversa, que a gente chama, para orientar aquele povo. E aquela juventude está dirigindo uma nova congregação naquele lugar. Há 2 semanas atrás, não, o feriado, a semana anterior, eles inauguraram um dos novos serviços dele, do culto lá. E tinham só 200 pessoas naquela congregação. Sabe quem são os líderes? Meninos e meninas, 18, 19, 20 anos, que estão lá. Sabe como é que eles levantaram o dinheiro para construir as casas? Dobravam o joelho, clamavam a Deus e pediam. E Deus deu todo o recurso para eles construírem as 4 casas. Sabe como é que eles compraram os uniformes das crianças? Eles dobravam o joelho e pediam, e o Senhor deu graça para eles. E eles descobriram que há um Deus que ouve e responde orações, e que a mensagem deles é transformadora. E agora esse mesmo movimento de juventude conversou com a liderança política da nossa cidade, e eles vão expandir o projeto que está lá, para 1.500 crianças em bairros diferentes da cidade. Tudo dirigido por juventude. Os cientistas do IBGE preconizam que nos próximos 20 anos o Brasil terá 50% da população evangélica. Mas se a gente não passar a paixão espiritual para a nova geração, isso não vai mudar o jeito de ser do Brasil. E nós teremos que conviver com uma geração de desiludidos com a fé nos próximos anos. E por fim, só vou citar isso. Morria o líder de uma geração, ele não tinha para quem passar o bastão. E eu termino dizendo que é imprescindível que a gente invista nessa nova geração, discipulando esses meninos. Sabe o que eles querem? É ir na sua casa, é tomar café com você, é sentar no teu pé, é discutir teologia com você, é colocar a filosofia que ele aprendeu na faculdade com você, e ouvir alguém que pode debater com ele e mostrar valor na palavra. Ele quer alguém que dobre o joelho com ele e diga, olha, nós vamos orar por isso porque Deus vai responder. E ele quer ver essa resposta. E que possa dizer para ele, olha, Deus vai responder agora a sua oração. Porque não é importante quem ora, o importante é quem ouve. Jesus está ouvindo a sua oração. E ele vai com essa palavra. E ele começa a viver as experiências dele. Alguém que possa dizer para ele, Deus te deu graça e você pode ser alguém que vai fazer diferença com a sua profissão, com a sua visão, com o seu projeto. Deus te escolheu para alguma coisa. E ajudar a discernir que coisa é essa. E queridos, vocês experimentem e vocês vão ver uma revolução acontecendo com a juventude. Eu vejo tantos pastores, quem sabe uma multidão no dia seguinte, não há ninguém. Agora, já aconteceu na história. Aqueles que conquistam a terra, mas que perdem os seus filhos. Que Deus nos ajude.